Olá, gente! Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto bem interessante. Falar sobre a Escola de Ministros Rema. Mas para animar você que está querendo ser aluno e também passar algumas experiências para você que é novo diretor da escola, estamos aqui com 3 diretores da Escola de Ministros aqui em Campina Grande. 2 delas foram diretoras por 4 anos da escola, têm muita história para contar e querem também passar um pouquinho das suas experiências para um novo diretor da escola, que também está aqui com a gente. Nós estamos aqui com Gildete Santos, que foi diretora da Escola de Ministros aqui em Campina por 4 anos. E também a supervisora das escolas de ministros, Silvia Lima, que também dirigiu a escola no mesmo tempo. E ainda, Fernando Leal, que é o novo diretor da escola e vai aprender muito com essas duas, viu? Estamos aqui com 2 mulheres que dirigiram a Escola de Ministros por alguns anos. E eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com Silvia e Gildete falando um pouquinho pra gente sobre os desafios que vocês enfrentaram e com certeza superaram durante a direção da escola. Inicialmente, quando eu comecei na escola, foi auxiliando Suelen Emery, e ela já era uma pessoa que estava há muitos anos nessa função, né? Então um dos maiores desafios foi corresponder à expectativa que as pessoas tinham, de que eu continuasse cumprindo bem o serviço que ela já vinha prestando na escola, fazer com que a escola continuasse crescendo como vinha crescendo, desempenhando um bom trabalho, treinando pessoas da forma correta. E era uma grande responsabilidade realmente, né? Graças a Deus que nós sempre tivemos uma liderança que apoia, que ajuda, e eu sou muito grata por isso. E também pelo fato de ser mulher, apesar de no nosso ministério, como nós estávamos aqui informalmente conversando, as mulheres elas têm um lugar, elas são ouvidas, e isso é uma grande bênção. Mas como a escola é interdenominacional, muitas vezes eu me deparei com situações onde recebíamos alunos homens e até mulheres mesmo que não davam esse mesmo crédito a uma mulher numa posição de liderança, né? E foi necessário paciência, perseverança, oração, para que eu pudesse trabalhar com a vida dessas pessoas e conseguir influenciá-las e fazer com que Deus pudesse alcançá-las não somente através da minha vida, mas da escola. Para mim foi também um desafio ter que substituir basicamente Silvia Lima, né? Não era muito fácil. Quando falavam para mim, Silvia é a diretora da Escola de Ministros, todo mundo falava assim de muita excelência, de muito cuidado, de muito zelo pela escola, e isso me trazia um certo peso de responsabilidade. Eu sei que ela ficou 1 ano, entre a gestão dela e a minha teve a de Rita, mas ela ainda era muito viva lá dentro, como ainda é hoje, né? Graças a Deus pela vida dela, porque quando ela chega lá parece que ela traz uma luz para a escola, porque a gente sente muita segurança de estar debaixo da cobertura de Silvia. É muito bom trabalhar com ela. Ela é compreensiva, ela é muito dura, ela é muito rígida, mas isso nos traz segurança. Para mim, isso é segurança. Só houveram mulheres dirigindo a escola, não é verdade, Silvia? Ou não? E aí, Fernando é o primeiro homem a dirigir a Escola de Ministros. Então, de qualquer forma eu vou ter uma ajuda muito firme, né, dentro da escola, que é da minha esposa, Miriam. Mas a escola carrega um peso, né, de responsabilidade, porque você vai estar lidando com ministros, né, e a sua influência vai repercutir em como ele vai lidar com a vida ministerial dele. Então eu acredito que estar na direção da escola é um pastoreio, na verdade, né, onde o aluno ele não só recebe a influência dos professores, mas automaticamente ele vai receber a sua influência também. E para mim assim, é uma grande honra, um grande desafio, né? Manter o legado de pessoas que foram tão ativas e excelentes naquilo que desempenharam, né? E continuando o legado do pastor Gildete e o pastor Marcondes. Pastora Gildete. E também a gente já tem um contato muito grande, né, com Silvia, né, desde Gilson. Realmente, gente, maravilhoso ouvir as experiências de vocês, né, como diretores da escola, os desafios que enfrentaram, e ver o otimismo de Fernando, né, para começar esse ano com todo gás, é muito bom mesmo.
Então, Silvia, você está há quase 10 anos, né, acompanhando de alguma forma esse treinamento para ministros na escola. Como é para você ver tanta gente ser treinado e ver tanta gente avançando e prosseguindo com seu chamado, com seu ministério? Nossa, ver essas pessoas saindo da escola e começando a cumprir o que Deus tem para a vida delas, de fato, muitos já chegam fazendo muita coisa, né? Eles vêm para um tempo de crescimento, de aperfeiçoamento, de fortalecimento, mas muitos de fato já estão efetivos mesmo na obra de Deus. Você tem muitos pastores, já são ministros, professores, professores e por aí vai, né? Principalmente nas escolas itinerantes, nós temos muitos pastores na sala de aula, muitos professores do Rema. E, para mim, ver essas pessoas sendo efetivas, ativas, né, desbravando cidades, estabelecendo coisas para alcançar a vida de pessoas, é o pagamento do meu salário, né? Assim, é uma recompensa, é uma alegria muito grande, né? Eu conheço a história de muitas pessoas que tiraram força da fraqueza mesmo, que precisaram se superar em praticamente todos os níveis da vida delas, todas as áreas, né? Familiar, financeira, cultural. Elas precisaram vencer muitas coisas para fazer a escola por uma direção de Deus. E eu poderia contar muitas histórias, né? E é uma alegria ver que essas pessoas ficaram firmes, elas não desistiram, elas têm um propósito no coração, elas querem fazer a vontade de Deus e elas estão indo em frente, né? Eu me alegro demais quando eu chego, muitos deles me chamam tia Silvia, né? E eu me alegro demais por poder vê-los fazendo aquilo que Deus confiou nas mãos deles, né? É o nosso desejo. Uma das coisas que eu tenho desejado e crido para isso é para que a escola possa crescer muito, não para nós sermos grandes simplesmente, né? Não é um crescimento por vaidade, né? Para nós simplesmente dizermos somos grandes, mas eu quero que a gente possa crescer para que a gente possa pegar muita gente que tem o desejo de crescer também com aquilo que Deus tem confiado nas mãos dele para alcançar mais outras pessoas que vão alcançar outras pessoas e com isso o reino de Deus possa se estender e que nós possamos conquistar todas as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, né? Nós precisamos levantar pessoas para cumprir a missão de Deus aqui na Terra, né? Que é ganhar o mundo com a palavra. E a nossa oração tem sido essa, que Deus levante ministros, que Deus levante ceifeiros, que Deus levante pessoas com o coração sedento e desejoso de cumprir aquilo. Me presta aí esse lencinho. Com o coração sedento e desejoso de ganhar o mundo, de levar a palavra, de levar a mensagem de Deus para o mundo inteiro, né? E esse é o nosso desejo. Queremos ser grandes para alcançar muitas pessoas. Gil, você dirigiu o Rema em Guarulhos, né, por muito tempo. Escola de Ministros em Campina Grande. E aí, tem diferença nas duas gestões? O que você percebeu de uma para outra? Tem diferença. Para mim, eu tive mais dificuldade em dirigir o Rema do que dirigir a Escola de Ministros. A Escola de Ministros lida direto com ministros. Se ele não é, a gente localiza ele, sinaliza ele, ele vai para o lugar dele de ministros. E então eu encontrei mais facilidade do que do Rema. No Rema a gente encontra muito mais dificuldade porque chega muitos alunos novos, pessoas que são bem recém-convertidos. No Rema eu vejo assim que eles chegam para ser discipulados pela palavra, né? Para receberem aquela carga doutrinária, aquele conhecimento de Deus. Isso. Mas na escola eles vão descobrir como prestar o serviço, ao qual eles foram chamados pelo Senhor, né? Então terminam sendo dois aspectos diferentes, mas com uma responsabilidade voltada sempre para a obra de Deus, para o serviço que Deus tem para eles, para o propósito de Deus para a vida de cada um, né? No Rema eles aprendem o que eles são, eles crescem espiritualmente e na escola eles usam aquilo que eles aprenderam no Rema para canalizar, para ajudar outras pessoas a receberem aquilo que eles receberam, né? É maravilhoso ver o despertamento dessas pessoas, né? Elas assim, descobrindo, nossa, eu pensei que eu vim aqui só para receber para mim, agora eu estou sendo acordado
para o tanto de coisas que eu posso fazer para ajudar pessoas. É precioso demais. Eu acho que é quando eles descobrem que o tanto de coisa que eles têm dentro, né? Quando eles começam a perceber o quanto eu posso fazer mais, né? Exatamente. É fantástico. E o Rema acaba despertando em muitos esse desejo pela escola, né? Porque alguns já são graduados e depois é que vão se descobrir, mas alguns já saem do Rema nesse fogo, né? Entendendo que ele deve continuar uma caminhada. Né? E é daí que ele já se inclina para a escola de Vocês ministros. percebiam isso nos alunos do Rema, assim, esse desejo de já partir para a escola de ministros e tal? Olha, quando eu dei aula no Rema, eu vi alguns alunos com aquele desejo de ministério mesmo, de querer mais, de descobrir. Eu sei que tem algo a mais para a minha vida, mas eu não consegui descobrir ainda, me fala. Né? A gente sempre tinha aqueles mais sedentos, aqueles fominhas que sempre ficam ali no pé do professor perguntando, procurando. Eles querem algo, eles já são ativos, eles movimentam a turma, eles sempre se destacam como líderes de alguma forma. Né? E se a gente tem a oportunidade de tocar na vida dessas pessoas, a gente deve orientá-los. Né? O pastor Bud, quando a escola não existia, né, ele sempre tinha pessoas que estavam começando no chamado perto dele, para que ele pudesse ir orientando. E depois ele viu a necessidade, com o crescimento da obra, de poder transmitir informações que iam esclarecer esses ministros acerca de como eles deveriam realizar a obra. De fazer um treinamento efetivo. Isso, assim, né? apesar de ele sempre dizer que a resposta para 1001 questões é seja guiado pelo Espírito, né? Ele viu a necessidade de transmitir informações fundamentais para que essas pessoas pudessem ter um norte, receber um senso de destino, saber pelo menos como começar alguma coisa. Ainda que eles precisam da dependência de Deus, de serem guiados pelo Espírito, mas eles precisavam desse fundamento, dessas instruções, dessas bases, para que eles pudessem começar a carreira deles, né? E o pastor Bud dizia, eles erram com coisas tão simples que nós podíamos ajudá-los a não errar. Nós podíamos trazer esse esclarecimento com as experiências dos nossos próprios erros, né? E a escola começou mais ou menos assim, por esse motivo. Ele via essa necessidade com os ministros que ele tinha perto dele, que estavam saindo para começar obras, e eles sofriam por causa de coisas pequenas que hoje, eu creio que já não acontece mais da mesma forma. Eles já não sofrem mais por esses motivos, porque a escola ela traz aqueles esclarecimentos fundamentais. Eu sei que em um ano não dá pra gente falar tanta coisa que eles não precisem nunca mais aprender nada, claro. Mas dá pra você dar um norte, uma orientação, eles aprendem princípios. Mostrar o caminho a seguir. Isso. Né? Evita erros necessários. Né? Exatamente. Coisas simples, coisas bem básicas que vão ajudar bastante. Porque, assim, existem muitos exemplos de vida, né? A maioria dos professores, eles trazem muitos exemplos de vida, expõem de certa forma a vida deles, isso é muito bom, porque as pessoas às vezes pensam que só elas passam por dificuldades, né? E quando elas veem, eu acho assim, os próprios exemplos acabam tirando muita dúvida do próprio aluno, acaba esclarecendo muito para o aluno. É porque a gente, nem eu como aluna, que já fui também, eu posso até dizer, quando a gente vê aquele ministro de anos no ministério, e ele falando de uma coisa que você achava que nunca ele ia passar, e você vê que ele passou e como ele superou, é fantástico. Né? Você já aprende com um exemplo, né? A gente pensa que só você passa, né? Justamente. Aí de repente você se depara e fala, não, é normal. Nossa, ele também passou isso, né? Eu acho que a escola, ela realmente mostra para você o que é o ministério, né? Porque muitas pessoas querem um ministério nessa empolgação, a culto, a multidão, a holofotes. E a escola, ela realmente, por causa da vivência dos professores, ela traz realmente o que é. A realidade. O ministério realmente é trabalho, é uma vida baseada em integridade, né? E como o pastor Bud e Jenny são os fundadores de tudo que a gente vive hoje, então isso é perceptível na vida deles, né? Porque na própria escola eles sempre estavam expondo como começou, né? E traz as pessoas que almejam o ministério, elas entenderem que as coisas não são instantâneas, elas precisam de um fundamento, elas têm um começo, né? Então eu acho que na verdade é uma faxina, né? Uma desintoxicação. Isso. Tem muita gente que vai naquela ministério, eu vou sair daqui trazer pregando, a pessoa para a realidade. O que eu acho interessante que eu vejo
Na minha turma, por exemplo, muitos alunos vieram de fora, né? E muitos vieram com aquele sentimento exterminador do futuro, né? Acabou, eu vou, meu ministério. E a escola fez eles, despertou neles uma motivação tão correta que muitos voltaram para suas igrejas para servir no que serviam antes, né? Porque essa é o que a escola desperta, é fazer eles realmente se manterem em uma motivação e uma vida de integridade, que eles ficam servindo a Deus por Deus e não pelas coisas de Deus. Muito bom. Eu queria que você falasse pra gente que você é aluno da escola, agora diretor dessa escola, né? Como você enxerga essa visão, essa mudança de ponto de vista? Bem, o reino de Deus é dessa forma, né? Hoje quem está sentado, amanhã pode estar no púlpito, quem está no púlpito, amanhã pode estar sentado. Sempre o reino de Deus é dessa forma. A minha mudança para Campina Grande foi com o objetivo de fazer a escola de ministros, né? Esse era o alvo central. Eu iria vir, na verdade, para aquele primeiro ano, né? E depois não saberia como seria. Mas a escola, né? Eu já estava fazendo algumas coisas ministerialmente falando, né, antes de vir fazer a escola, e a escola trouxe justamente esse equilíbrio, né, alinhou muito as minhas motivações, me fez realmente perceber e interpretar o plano de Deus, né, para a sua vida. Porque eu acho que a escola faz isso, ela faz com que o espírito, né, de sabedoria e revelação fique aguçado sobre aqueles que estão fazendo, para que eles interpretem o seu destino, né, eles interpretem como se mover nisso, sendo exatamente o que Deus chamou, debaixo de uma motivação correta. Então, para mim foi um ano muito peculiar, né? E diferenciado, porque existe um pouco de diferença, né, entre os alunos que moram em Campina Grande e fazem a escola, e os alunos que vêm de fora fazer a escola. Né, os alunos que vêm de fora, existe um desafio maior, no sentido de você deixar a família, deixar seu contexto, né, vai agora morar só, vai... Uma outra cultura, exatamente, muita coisa para se adaptar. Né? Então é um desafio muito maior, né, que essas pessoas que vêm de fora encontram. E Campina Grande tem essa característica de todos os anos receber as pessoas que vêm de outras cidades. Então, eu acredito que para mim foi um marco muito grande, né, fazer a escola e receber essas instruções específicas, né, ter esse tempo onde eu peguei o último ano de Silvia diretamente como diretora, né, onde ela pôde me dar umas entradas boas para alinhar, né, aquilo que eu vinha fazendo. Porque eu lembro que eu cheguei, né, e eu tinha algumas atividades fim de semana. E eu lembro que eu queria saber com ela, mas qual é a programação da escola, porque eu já tenho um compromisso. E eu lembro que a gente se sentou lá uma vez no gabinete, ela talvez nem lembre disso. A gente sentou lá no gabinete para conversar, né? E eu Silvia, eu quero saber quando é aula de campo, quando é as coisas, porque eu preciso fazer, me programar. Ela fez então, amada, ela sentou assim, fez assim no gabinete. Isso, olha, você vai ter que ter muita calma, você veio para ser treinado, né? E ela percebeu na hora que eu disse, tá bom, amém. E ela, tá bom, Deus te abençoe. Mas enfim, essas coisas, porque eu percebo que na vida você não tropeça em montanha, né? Você tropeça em detalhes. E as pessoas desconsideram muito os detalhes. Então a escola, ela faz com que você considere os detalhes, para que lá na frente esses detalhes não sejam pedras de tropeço, né? Então a escola me fez ter essas sinalizações, né? De como não errar, né? Ou não ser um ministro desconcertado, porque um dos fundamentos da escola é aquela instrução que Paulo dá a Timóteo, né? Que ele se apresente um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a escola, o foco dela é produzir ministros, aliás, ou orientar ministros que não produzam vergonha, né? Que não sejam vergonha para o evangelho, vergonha para o reino de Deus. Então esse é o alvo, né? E eu vim para pegar isso, né? Na verdade, quando eu fui fazer a escola, eu fui meio... o pastor Isaac, na época era meu pastor, e eu não queria fazer a escola, porque eu não queria morar aqui em Campina Grande. Ele, não, você vai fazer. Então foi uma coisa meio imposta, né? Não era, eu quero escola, né? Deus falou. Foi uma coisa meio imposta, mas eu vi que foi muito necessário.
né? E eu acredito que muitas pessoas que estão nesse vale da decisão, elas precisam interpretar esse tempo da escola, né? Que vai liberar a influência certa e o espírito certo sobre essas pessoas. E aí agora você está na posição de ajudar na sinalização de outros. Exatamente. Então eu acredito que esse tempo, né, chegou para as nossas vidas como resultado também de como eu peguei essas coisas lá. Né? Lá em 2010, quando eu fiz a escola. Então 6 anos depois, eu acredito que foi um tempo onde eu pude colocar em prática muitas das coisas que eu recebi na escola, e esses frutos me fizeram diante de Deus e diante dos homens ser, né, como eu posso dizer, ser alguém viável para essa oportunidade, né? Claro que é uma oportunidade em que existe muito trabalho, né? E a gente tem abraçado ela não debaixo de vaidade, nem achando algo glamouroso, porque quando você vai entrar, você vê que não existe nada de glamouroso, existe muito trabalho, né? Às vezes eu fico impressionado, né? E com certeza Silvia e Gildete elas acompanharam ministros, e as pessoas que ficam, elas almejam algumas coisas sem saber o preço delas, né? Um exemplo, por exemplo, a gente teve em Angola, e eu vendo a situação da África, e eu vejo as pessoas dizendo, eu quero ir para missões, eu quero ir para missões, mas elas não sabem realmente o que é algumas coisas. E se tratando de ministério, a escola faz você realmente, como eu já falei, entender o que é ministério. Então, me fez trazer esse senso, né, de responsabilidade, e agora, né, do outro lado, a gente vai fazer o melhor que está nas nossas mãos. Amém. Né, e vai ser guiado pelo Espírito para influenciar essas pessoas que estão vindo para ser treinadas e fazer com que elas realmente entendam o que é o ministério, né, e qual é, que elas possam não querer constituir o reino delas, mas constituir o reino de Deus. Amém. Muito bom. Eu acho que a escola descortina o que é ministério para as pessoas, né? Acho que tira o glamour, o estrelato e mostra o que é de fato. Essa é a intenção. Muito bom, gente. Existem várias, né? Mas eu quero destacar uma que ela está bem recente. Foi um grupo de alunos que vieram de Arco Verde. Em especial, um foi tocado, o Senhor falou com ele e ele falou, não, eu vou para Campina Grande fazer a escola de ministros. Aí outras pessoas, outros alunos também que tinham desejo, viram que ele vinha, se juntaram a eles e eles começaram a vir para Campina Grande, vinham todos os dias na aula e voltavam para Arco Verde. Isso eles fizeram durante todo o ano, não tiveram uma falta, tiveram sim muitas dificuldades que depois eu acabava sabendo, não que eles chegavam e me falavam, mas algumas pessoas chegavam, você sabia, o carro do pessoal de Arco Verde quebrou, aí o motor saiu daqui 2, 3 horas da manhã, entendeu? Assim, eles tiveram muitas dificuldades, mas nenhuma hora eles chegaram para reclamar, nenhuma hora eles chegaram para murmurar e nem encontrar dificuldade porque circunstâncias se levantaram, não. Eles sempre alegres, eles sempre foram um dos primeiros a chegar, não tinham atraso, não tiveram falta, e eles foram aqueles que seguraram a turma mesmo, que foram bem intensos durante o ano todo, e para mim eles foram um exemplo durante todo o ano. E conselhos para novos diretores que vocês poderiam dar? Vai, Gil. Aconselho aí. O maior conselho que nós podemos dar realmente para o novo diretor é realmente ser guiado pelo Espírito. Existem situações que você vai se deparar que você fala, meu Deus, por você mesmo, você agiria totalmente diferente. Mas aí você vai ouvir, você vai orar, você vai ouvir o Espírito Santo e você vê que a direção é totalmente diferente. Então, assim, o principal é isso aí, é ser guiado pelo Espírito. Faço das palavras de Gildete as minhas palavras. Mas isso realmente é muito importante, né? Ser guiado era a principal resposta do pastor Bud, né? Ele sempre dizia, se você tem alguma dificuldade, seja guiado pelo Espírito. Elas precisam ser
colocadas debaixo de uma influência divina. E o diretor é aquela pessoa que administra essas coisas, né? A influência que o professor libera, a forma como o aluno reage, né? A forma como ele recebe. Às vezes ele precisa de uma ajuda, de alguém que chegue perto para puxar ele para perto, porque talvez o ensino bateu de cara, bateu de frente com uma resistência que tem no coração dele, com uma dificuldade que talvez ele tenha, e talvez ele não entenda que aquilo é o melhor para ele, e é necessário que o diretor seja aquela pessoa que observa, que cuida, né? Como um pai que fica ali zelando pelos filhos, prestando atenção no desenvolvimento, no crescimento deles, para que ele possa administrar isso, né? A intenção é que ele fique ali cuidadoso, observando, guardando aquelas pessoas em oração, né? Velando no Espírito pela vida delas, para que elas possam entrar e sair, né? Com todas as cargas e medidas que Deus tem propostas para eles naquele ano. Então, às vezes as pessoas dizem: Silvia, você é muito dura, você precisa ter mais misericórdia. E quando a gente quer, a gente faz. A gente dá o jeito, a gente se supera, a gente consegue, porque Deus está disponível para nos ajudar. Então não existe impossibilidade, né? Nós só precisamos ser perseverantes e determinados em cumprir aquilo que Deus falou com a gente. Vai dar certo, vai funcionar. Funcionou com ela, funcionou com tantos outros alunos que foram desafiados a dar passo de fé também, né? O exemplo de Fernando, de Gildete e tantos outros, né? Que passaram pela mesma coisa, em outros pontos, em outros níveis, mas que tiveram que se superar também. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos a cooperação de Deus, a vontade de Deus, o favor de Deus e todas as coisas que estão ao nosso dispor, né? Para que a gente cumpra aquilo que Ele tem para a nossa vida. Vai funcionar. É impossível não funcionar. Amém.